Então, as palmas sempre para cima, melhor não levar joias, colar, pulseira, anel, não podemos lastimar. Deixamos os olhos fechados, as palmas das mãos hacia cima, e o queixo hacia o peito. Tomamos consciência da respiração. Como falamos antes do carro, que é a realidade do yoga como filosofia, significa a união. E como significa a união, que parece todo muito espiritual, como o universo, como o cosmos, como Deus. Mas primeiramente é respeitar o universo do teu corpo, que já é um universo, um microcosmos, ou algo assim. Se todo o que está fora está dentro, a história da Cábala, se não respeitamos e conhecemos o que levamos dentro, pouco critério vamos, eu acho, pouco critério vamos ter para o que acontece fora. Isso não significa que eu tenho muito critério, mas a teoria é mais ou menos essa. Então, para respeitar o corpo, esse universo interno, observamos a respiração, que tem que se manter em todo momento tranquilo. Esse é realmente o indicador, junto com a dor, a tensão, pressão, são indicadores que o corpo está dizendo que você está falhando. Falhando relativamente, pelo menos. Então você pode corrigir. Se você faz um esforço demais, se relaxar, mas claro, se você fica no sofá 24 horas, acho que se chama preguiça, então você não está respeitando o teu corpo, você está abusando do teu corpo, que cedo ou tarde vai ter, não quero ser muito catastrófico ou apocalíptico, mas não sei, um câncer, algo do teu intestino, por exemplo, que mexeu. Se essa frase que mais importa que sai de tua boca do que entra, é verdade, se você fala mal, difícil que você vai achar rapaz, mas comendo cheeseburger todas as noites, acho que não é muito saudável, não tanto. Mas, calma. Então, vamos fazer assim uma pequena aula, observando totalmente a respiração. Então, se eu os peço manter-se na postura, mas você sente que sente dor, não seja, não sei, a palavra cada um que prega, mas dissolve, desfaz a postura, mesmo sabendo talvez que outra pessoa está continuando, com você temos os olhos fechados e não a abre. A ditadura do yoga, você somente tem que se observar, se escutar. E quando começa a doer, desfazer e se relaxar. Mas se ainda, eu não digo desfaz a postura, talvez ainda tem tempo para retomar, mas com relaxo. Já falei muito, mas o alvo então é sair melhor do que você entrou. E esse alvo, esse objetivo, essa responsabilidade é sua. Vamos fechar as pernas.
Fechamos braços também contra o tronco, palmas hacia baixo, hacia o chão, queixo hacia o peito. Inspiro e no momento de expirar levanto a perna esquerda. Muito bem. Então o mais importante é que essa perna esteja bem esticada. O mais importante, não é tão importante levantar. Agora vejo que todos temos ombros bem tensos, então relaxa ombros de forma consciente, ombros que tem que baixar no chão. Então tudo está relaxado, menos a perna que você está levantando. E a contraperna, a perna direita também tem certa tensão para manter o equilíbrio. Mas moderado, né? Esforço. E agora vamos observar a respiração. Observamos também muito bem a zona lumbar, né? Nós dizemos apertar um pouco as nádegas, os glúteos, mas se vê que se altera a respiração, calma, desfaço, relaxo, muito bem por hoje. Se digo que estou muito bem, posso levantar um pouco mais a perna, talvez. Agora passo as mãos detrás dos joelhos. Escuta bem? As mãos detrás do joelho e entrecruzo os dedos. Não preciso abrir os olhos. As mãos detrás do joelho esquerdo. Isso. E sempre a planta, dizemos nós, do pé procuro manter o mais em paralelo ao céu. Ou seja, os dedos hacia o rosto. Muito bem. Agora, com a seguinte inspiração, desfaço as mãos, descanso as mãos e muito devagar sigo inspirando, vou descer as pernas. Com calma. Muito bem. Se preciso dobrar as pernas, posso, especialmente quando depois vamos levantar as duas pernas, a vezes dói, então melhor primeiro flexionar as pernas e depois levantar. Podemos relaxar um pouquinho as pernas, né? Mexer um pouquinho, para nos preparar para a outra perna, que é a perna direita. Então, de novo, pés juntos, pernas juntas, mãos hacia baixo, perto do tronco, queixo hacia o peito. Inspiro e com a expiração, você já está adiantando, Alexandre. Todo mundo está adiantando, calma lá. Inspiro. E quando expiro, vou levantar a perna. Fazemos todos juntos, levantamos. E o mesmo, relaxamos o resto do corpo. Trabalhamos, neste caso, a perna direita. Parte do abdominal. O mais importante do que levantar a perna é estender, esticar a perna, é o mais importante. E com os dedos sempre do pé, neste caso direito, o mais possível hacia o rosto. E assim o isquiotibial, o músculo que está entre a bunda e o joelho, atrás, se estica um pouco mais. E agora vamos passar, como fizemos antes, as mãos detrás do joelho, entrecruzando os dedos. Isso.
E assim, isto nos permite esticar um pouco melhor a perna. Se temos flexibilidade, podemos levar um pouco as mãos para a panturrilha e assim levamos a perna um pouco mais hacia o rosto. E com a seguinte inspiração de cada um, desfazemos a postura. Sempre, quando descemos a perna, inspiramos. Relaxamos um pouquinho. Mexemos um pouco as pernas, ombros, braços. Tipo boneco de trapo, dizemos, assim como mexendo. E fazemos agora o mesmo, mas com as duas pernas, então a mesma operação. Mas se você tem dificuldade de levantar as duas pernas, primeiro flexionar e depois levantar. Então, pernas fechadas, braços contra o tronco, queixo, peito, pés hacia o céu. Inspiro e quando expiro, levanto as pernas devagar, bem esticadas. Não separo a bunda do chão, fica no chão. Muito bem. Agora passamos as mãos de trás, bem intercruzando, uma mão detrás de cada joelho, o mais prático seja. Então esticamos bem as pernas. Muito bem. Se realmente sentimos que as pernas estão bem esticadas, é melhor descer um pouco as pernas. Porque o alvo aqui é esticar, né? Não mostrar que eu sei levantar muito bem as pernas. E lembra, asana postura fácil. Se eu digo, vamos estar aqui 5 minutos, pensa realmente se você tem capacidade de estar 5 minutos. Respiração. E devagar, com a seguinte inspiração, dissolvemos. Muito bem. E relaxamos. Então, vocês quase a reforma natural, desce muito devagar. Isso é o melhor, devemos controlar. Mas se dói, ter a humildade de dizer, não, está doendo, e flexionar a perna, não, porque fica lindo. Vou mostrar que eu controlo tudo. Agora, flexionamos as pernas e abraçamos os joelhos por fora. Os joelhos hacia o peito, joelhos hacia o peito, abraço com as pernas, com as mãos, e agora balanço a cada lado. Entrecruzo os dedos, nas mãos. Isso. E balanço a cada lado. E tento, que não é fácil, em cada balanço, apoiar o cotovelo no chão. Ou seja, tomar um pouco de impulso, dizemos nós. Isso. Não ter medo. E nós dizemos redondear as costas. Como se fosse uma bola. E assim damos uma massagem a toda a parte inferior das costas. E relaxamos. Relaxamos sempre a postura do cadáver. Estirar, esticar, separar as pernas.
braços separados, palmas hacia acima, queixo, peito, e observar a respiração. No momento do descanso, é um bom momento para realmente observar se o esforço que eu fiz gerou esforço, aceitando. Não estou aqui sofregado, como se diga. Não, então, mal. Então, hoje vamos fazer somente chão, não nos vamos levantar, também para aprender um pouco a trabalhar com o corpo com os olhos fechados, que nós estamos normalmente muito acostumados a fazer algo com os olhos fechados. Então, menos as posturas de equilíbrio sobre um pé, claro, é um pouco criminal pedir a gente fazer isso com os olhos fechados. Mas se estamos deitados no chão, difícil podemos cair. Mas entre postura e postura, para eu explicar, evidentemente podem abrir um momento os olhos. Então, nós vamos sentar, sempre virando sobre um lado, e depois nos levantamos, nos sentamos. Sempre que para explicar o momento. Nós já fizemos na semana passada. E também, quando você se sente que é muito comum no yoga, a gente que tem a pressão bem baixa, entre calor, posturas invertidas, que toda a sangue vai à cabeça, depois você vai cuidado, ou seja, eu vi o pessoal cair, porque uma vez que você se relaxa tanto, você diz, eu como meio flutuando, não sei. Então, a seguinte postura que está invertida é o arado, a vela, depois nos deitamos, levanto, fico aqui um tempinho, e com os olhos fechados. Totalmente relaxado, acho que não tem nada. Mantenham estes juntos, mas às vezes em Pilates pega a bola e você fica assim, não? Para esticar mais. E depois já eu os mando, ou digo, por favor, vai para um pouco mais para trás, para olhar um pouco mais mal, um pouco mais aqui. Já, vamos esticar um pouco mais. E depois, segundo a capacidade de cada um, podemos fazer primeiro uma perna, segundo a capacidade, tem gente que já aqui é só longe, tem gente que chega um pouco mais. Depois a outra, depois os dois, ou juntos, ou separados. Separado é mais fácil, na realidade. Sempre esticando, ou expirando, desculpa. Então, mas esses movimentos que parecem assim à vista muito legal, levam um tempinho. Então, por isso digo, usar aparelho, não interessa por chegar lá. E depois, já para resolver, devagar, apoiando. Vou sentar, se deitar, não, ok? Então, nós deitamos, olhos fechados. Então, segundo a capacidade, se um ou uma se sente mais à vontade com os aparelhos, já ele ou ela sabe. Eu vou tentar. Sim, claro. Sim, claro, cada um. Eu acho que sempre é melhor tentar, pelo menos. Vamos todos juntos, né? Deixamos as pernas juntas. Perfeito. Sempre lembrando do queixo. E Neiva, você tem que se sentar na parte de adiante da esteira, porque senão tuas pernas acabam na escada. Mas se você deixa a esteira. Isso.
Inspiro. E quando expiro, levanto pernas, quadris e apoio as mãos nas quadris, se chama em português. Tem que tomar um pouco de impulso, senão isso é impossível se levantar. A ver, só. Me permite? Te pego as pernas. Então você levanta assim, tenta levantar e eu vou te pegar, eu vou te levantar. Vai, inspiro e exalo. Eu não consigo. Como vai? Chega meu braço. Você tem que sentir, se tem dor no cotovelo, dói? Tá, se eu te solto, você cai, né? Tá. Então você teria que estar mais aqui. Aqui. Como vai? Tem que soltar. Mais ou menos? Então vamos dissolver, devagar. Vamos para baixo. Pode soltar o braço. É assim. Você relaxa já. Hoje pelo menos você tem uma experiência, outra experiência na vida. Vou para a parede. Se você quer. É experimentar um pouquinho, né? Cada um com o seu corpo. Você tem que estar com a bunda muito mais perto da parede. Realmente colado. O mais colado possível. Agora as plantas contra a parede. Separa um pouco as pernas. Isso. E as plantas dos pés contra a parede. Assim. Aqui. Relaxa, relaxa. Você está muito tenso. É assim. E agora você se levanta a bunda com as mãos no chão. Ou assim, diretamente. O mais prático seja para você, ou apoiando as mãos nas costas ou no chão. E aí, vamos, amanhã você vai ter dor muscular se você continuar muito, mas é que sabe. Você não disse que quando pode parar? Pode ir relaxado. E já pouco a pouco vamos a relaxar, desenvolvemos a postura. Pode desfazer a postura, Sandra. Pode se deitar. Aqui ou no meio? Lá, sim, pode ser seguindo. Então, em yoga, podemos dizer no plano físico, pernas separadas, Alessandro, não? Sempre temos postura e contrapostura. Ou seja, se fazemos uma postura hacia adiante, que se chama flexão, depois fazemos uma postura hacia trás, que se chama extensão. Você vai integrando um pouco o que está fazendo com o teu corpo. Se fazemos uma flexão hacia um lado, em espanhol decimos lateroflexão, etc. Então, deixamos as pernas juntas e passamos o queixo sempre hacia o peito, né? Quando estamos em supino, deitado, e passamos as mãos debaixo dos glúteos ou da bunda, os braços bem esticados, né? E as palmas hacia o chão. E que os pulgares, ou seja, os dedos gordos das mãos, se tocam entre si, mas não se cruzam.
E os braços o mais esticados possível, juntando com os cotovelos. Muito bem. E os dedos dos pés, assim. Olhos ficam fechados, né? Os pés bem juntinhos. E os dedos dos pés assim o céu. E se você quer assim o teu rosto, mas com calma. Em realidade, isto já é uma postura. Relaxamos bem os ombros. Inspiro. E quando expiro, levanto sobre os cotovelos, ombros, costas, cabeça e vou olhando meus pés. Imagina o movimento, mas com os olhos fechados. Muito bem, sabe? E agora arqueio a espalda e a cabeça vai assim atrás. E apoio a cabeça no chão. Muito bem. Inspiro, levanto o tronco, levanto a cabeça. Você já fez, não, Sandra? Estou falando com o Alessandro. Você está fazendo muito bem. Eu não estou entendendo. Então, olha um momento. Inspiro. Certo. Devagar, sempre devagar, muito bem. E aqui aproveitamos para fazer inspirações profundas, porque estamos expandindo realmente. Vou te pegar um momento. Fica com os olhos fechados. Lá, e assim. Agora apoiar. Você arquear as costas dele. Isso. Você me estressa, hein? Mas aproveitar. Isto é uma boa postura para o que nós chamamos respiração yógica completa. Ou seja, abdômen, intercostal e subclavicular. Fazer inspirações e expirações profundas. Os pés sempre seguem apontando no céu, né? Prestamos atenção dessa quietude, porque não nos movemos. E sempre não forçando, especialmente as costas, cuidado com a coluna vertebral. E dissolvemos, desfazemos muito devagar, levantando a cabeça, o tronco. Tiramos os braços debaixo dos glúteos, palmas das mãos hacia cima, cadáver, mas sem mover, né? Não fica muito feio. De novo, tomamos conta da nossa respiração, desde a quietude. Também do nosso corpo, se tem partes que dizem, excedi, ou seja, o esforço foi demais. Então, prestar atenção. Deixo as pernas flexionadas, aproximando os pés nos glúteos. Flexiono pernas, aproximo os pés nos glúteos. Posso ajudar as minhas mãos para realmente aproximar o máximo possível e os joelhos separados, mas sem forçar. Né? Se eu vejo o rosto de sofrimento, ou eu estou fazendo algo mal, ou você não está escutando. Então, as pernas sempre bem em linha, não separadas, ou seja, bem alinhadas, não juntas, mas alinhadas, pés hacia frente, isso é. Inspiro, e quando expiro, levanto os glúteos. Faço meio ponte. Inspiro, e quando expiro, levanto a bunda. Em espanhol são glúteos, o nalga, o culo.
Muito bem. Sem forçar, mas se realmente estou bastante confortável, em cada expiração posso levantar um pouco mais os quadris, glúteos, etc. Postura no meio ponte. Se você está cômodo, mesmo no caso do médico, porque não dá, pode levar os braços para trás. Meio ponte, asana, postura fácil, alegria, amor, respiração. Alegria relativa, não tudo é. Você já leva 10 minutos, né? Você já não vive tanto. Mas o mínimo 1 minuto. Inspiro e quando exalar vou descendo, quadris, glúteos, estico as pernas, relaxa. Relaxa é morto, é cadáver. Lembramos sempre do queixo, parece uma coisa um pouco à toa, mas realmente ajuda a descansar as cervicais. Agora passamos as mãos por detrás da cabeça, entrecruzando os dedos e os cotovelos hacia o céu. Isso. Agora escutar bem, inspiro e quando expirar levanto a cabeça aproximando somente o queixo ao peito, usando as mãos, isso, como se fosse acostar a um santo, somente levanto a cabeça aproximando o queixo ao peito, mas quem faz o trabalho são os braços, Isso, e relaxado. Primeiramente tem que sentir que as cervicais estão relaxando, que lá se acumula muita tensão. Inspiro, no momento de expirar, vou relaxando, relaxa. Postura cadáver, braços separados. Devagar nos vamos sentando e uma vez sentados abrimos os olhos. Nós ficamos sentados, inspiro, vamos juntos. Estico bem. Expiro para frente. E amarro onde seja cômodo.
E abaixo as mãos e amarra. Isso. E deixa a cabeça. Descer a cabeça. Olhos fechados. Pés juntinhos. E lembra, postura cômoda. Se não é cômoda, tem que ir um pouco para trás. Vamos ficar aqui 2 minutos. Mas se dói, eu não faço assim. Como está aqui em frente. E do jogando. Uma exalação, mãos para os céus. E relaxa. Felicidade. E nós vamos sentar, sempre abrimos os olhos depois de estar sentado. Se não precisamos abrir, deixamos fechar. Postura de concentração, qualquer postura é boa para concentrar. E lembra, se você fica muito assim, que no caso de muita gente, a próxima vez traz um cobertor para isso ficar. Mas se você não ficou. Então vamos fechar os olhos e vamos fazer pranayama. Então realmente os pranayamas são para tomar, se é possível, ainda mais um pouco de consciência da respiração. Sou o primeiro. A respiração é mais importante do que nós imaginamos. Você tomar consciência da respiração, aprender a respirar um pouco melhor. Boa noite, aqui estamos um pouquinho E aproveitar um pouco melhor nossa capacidade pulmonar. Aqui, já estamos aqui na floresta. Hoje nasceu uma criança. Então, enquanto as mãos têm todo tipo de teoria. Então, se você abre os olhos, eu explico um momento. E Sandra nunca assim. Isso é muito ruim para a cabeça.
fica assim, porque tudo o que fizemos é justamente para não fazer isto. É para isto tem que estar alinhado, não estou aqui meio sonhando, porque isso leva, que em espanhol se chama sopor, sonho. Ao final você vai ver, bum, bum, e isso dói, eu acho que todo mundo passou assim na cama, de repente. Então, posturas eu já expliquei, mas as mãos, isso se chama mudras. Mudras são, fechaduras energéticas. Eu sou muito escéptico, eu sou muito holandês, não sou tão espiritual. Mas dizem que quando você aperta aqui, realmente com força, você aperta teu cu, por como não querer cagar, e você aperta isto, que todo o endocrino, a energia, eu não sei se é psicologia, que você presta atenção, porque sobretudo controla esfínteres, os que tivemos já gente idosa, sabemos, o bebê, que não é fácil. Então, por isso é tão importante controlar esfínteres, porque todos os bebês não têm controle, mas os velhos não também. O verdadeiro, ao final todo mundo acaba com fraude. Depende a partir de quando. Essa é a história. Então, por isso, eu sempre digo, talvez é muito espiritual a sua energia, digo, mas se eu posso aguentar, não cagar, quando chegar a casa, eu agradeço. Então, é bom tentar, quando estamos sentados, observar essas coisas, mas é muito fácil se relaxar, muito fácil. Mas se você tem capacidade de estar assim, o corpo vai agradecer, porque no momento que você relaxa, tudo relaxa. Eu já não estou lá. Por isso meditar é tão diferente de pranayama. Pranayama, yoga é controle. Meditar não é controle. Meditar é observar e não reagir. É muito diferente. Uma coisa é controlar teu pensamento, e outra, por exemplo, mas outra coisa é saber que teu pensamento é quero matar, mas não entrar nessa vibe. E realmente que tua mente leva a verbo e verbo a ação. Um pouco bíblico, mas é assim. Então, se você quer, qualquer dedo, se é gente que faz assim, não, porque tal você já está movimentando, já está contando, já está, não, contar na cabeça. Mas a postura imóvel, totalmente. E quanto mais se move, mais você vai agradecer e mais vai doer. E tem um momento que você, essa dor, você vai, esses verbos subliminar e elevar, mas em parte é verdade. Tem um momento que você diz, já ficou assim. Somente quando você desfaz, diz, então, fechamos os olhos. E as mãos tentamos apertar os dedos, o pulgar contra um dedo. Muito bem. E prestamos atenção à nossa coluna vertebral. Realmente procuramos olhar sem olhar, mas realmente ter essa sensação de olhar para frente. E como se de trás, toda a nossa costa, a parte posterior da cabeça, estivesse apoiada contra a parede. Ou como se tivesse um pau de trás. Essa é um pouco a ideia. Ou uma vez me explicou uma cantante a mim como se você tivesse uma espada, desde a coroa, dizemos nós, da cabeça, atravessando todo o teu corpo para acabar, você pode imaginar. E isso significa que a cabeça não pode cair. Muito bem, muito bem. E fazemos o exercício da semana passada, que era sempre umedecendo um pouco os lábios previamente, também um pouco mais agradável, porque a cabeça um pouco seca. E inspirando e expirando sempre pela nariz, contando o número mais, eu não sei se você praticou algo entre semana, mas 4 para todo mundo normalmente é relativamente fácil. Mas não contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encher
reter ou manter pulmões enchidos ou cheios, expirar, depois de novo 4 segundos. Muito bem. Prestar cada X tempo atenção à postura, de forma consciente, porque o corpo se relaxa. Mas sem estresse. Se você se agulha, especialmente com os pulmões vazios, é muito comum. Relaxa, respira normal, você depois fazer de novo. O ideal são 2 ou 3 séries de 10, que realmente são poucos minutos. E você vai ver que na segunda série você já entra na vibe melhor. Um pouco de descanso entre série e série, respirar normal, umedecer os lábios. Se você tem capacidade de não abrir olhos, deve tomar conta da respiração durante uns minutos. Esse é o alvo principal. E se você pode incorporar este hábito quando você está, não sei, cozinhando, sentado no momento, não sei, acariciando o teu cachorro, qualquer momento é bom para tomar conta da respiração. Eu acho. Eu fazia na moto. Se ainda não fez as 3 séries, devagar, esteja onde esteja, termine a série. Olhos mantém fechados e depois já você tomar conta da respiração normal. Se algo passou lá, talvez você sinta a respiração melhor na tua nariz, ou todo o contrário, você não sente nada, está frustrado. Fala Goenka nos cursos de Vipassana, isso não quer dizer que a respiração não está. Se não estivesse, você estaria morto. Mas você está tão enfocado no exterior que nunca realmente toma conta da tua respiração. No meu caso, com 35 anos, é totalmente certo. Boa noite, muito obrigado. O Senhor vai terminando, então vamos nos relaxar já. Esticamos devagar as pernas, esticar devagar, olhos fechados, massejamos um pouco as pernas, porque é muito comum que dói. Estão quentes. Nós vamos deitar. Muito bem, cadáver, né? Então, existem muitos métodos também de relaxar o corpo, mas se eu posso ter um método, eu gosto muito simplesmente de observar desde os pés até a coroa da cabeça, parte por parte. E relaxando, expirar, ficar um tempinho lá, nos pés, panturrilhas, joelhos, etc. Não esquecer nada, partes íntimas, formam parte do corpo também, esfínteres, glúteos, abdômen, braços. Muito devagar, estamos um tempinho, botei um pouco de música, mas procuramos não dormir, né? O relax é relax, então, por isso o queixo sempre hacia o peito.
vamos tomando consciência do corpo, né? Seu peso, sua forma. Fazemos um resumo mental de como foi a aula, o que aprendi, o que não aprendi, o meu corpo, o estado mental. E devagar vamos virando sobre nossa costa direita, né, como se estivéssemos na cama, pernas flexionadas, cabeça apoiada no braço direito, fico com os olhos fechados. Devagar vou abrindo os olhos. Vou sentar, postura de concentração, postura mais cômoda, uma das 6 para fazer. Fechamos os olhos e a tradição, como disse, cantar Om, cantamos Om para ficar ali. Inspiro. Olhos. Então eles terminam normalmente com Namastê, é o ser superior, né? Você, eu não sei se seres superiores, mas Namastê. Obrigado, tudo de bom. De nada. Show de bola.